Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo nesta noite. Queremos magnificar a Deus, por esta oportunidade, pela vida de cada um que está aqui, Nós estamos na nossa lição de número 2, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade, uma vez mais estarmos em tua casa, em tua presença, meu Deus, no nosso curso, onde nós iremos aprender mais da tua palavra. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, nos dê iluminação espiritual, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, abre aí na sua apostila, enquanto o pastor vai tentando ligar a data show. Hoje nós vamos estudar sobre família, vida profissional e administração financeira, amém? O tema que nós estamos trabalhando neste módulo é família cristã. E nós, conversamos na nossa aula passada que a família, para ser uma família feliz, ela precisa estar nos moldes da palavra de Deus. É por isso que no curso básico de teologia a gente está falando sobre família. Porque o foco do nosso curso é a Bíblia Sagrada, amém? Então nós sempre incentivamos aos irmãos que leiam a Bíblia em suas casas, criem esse hábito, Faça essa leitura devocional diária. Se você ler 3, 4 capítulos da Bíblia por dia, em um ano você vai ter lido toda a sua Bíblia. E quando a gente fala de família, não tem literatura melhor para a gente envolver a nossa família do que a Bíblia Sagrada. Então, nós enquanto pais, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto maridos, a gente precisa incentivar a nossa família a ler a Bíblia. Os filhos podem incentivar os pais a lerem a Bíblia, e os pais devem incentivar os filhos a lerem a Bíblia. Então, nós falamos muito na nossa aula passada que é uma grande batalha na nossa sociedade, infelizmente, contra as famílias, Estamos vivendo uma sociedade que ela é pós-moderna, é uma sociedade cujos relacionamentos são líquidos. O que quer dizer relacionamento líquido? Que não tem solidez, que não tem firmeza, Então hoje o marido ama a esposa, amanhã já não ama mais. Hoje o pai ama os filhos, amanhã não ama mais e vice-versa. Então a nossa sociedade, ela é marcada, infelizmente, pelos relacionamentos líquidos, amor líquido, vida líquida. A gente até citou um filósofo polonês muito importante, quando fala desse tema, que é o Zygmunt Bauman, um homem extremamente estudioso nesse tema. Por quê? Por que o número de divórcios tem crescido absurdamente? É esse amor líquido, Eu amo você, mas se você faz alguma coisa que me desagrada, eu não amo mais. Por que muitos pais, infelizmente, estão agredindo seus filhos, e até matando os filhos? Amor líquido, Esse amor que passa nas mãos, é igual água, que você não segura, não tem firmeza, não tem solidez. E a gente falou na aula passada que isso se deve porque o iluminismo, que foi um movimento que surgiu no século XVIII, tem marcado a nossa sociedade. O iluminismo, O iluminismo, ele veio para ser uma luz, trazendo ali conhecimento para a humanidade, mas eles supervalorizavam o quê? A razão humana. E aí, quando valoriza a razão humana e desvaloriza o espiritual, a Bíblia é colocada de lado, Então eles supervalorizavam a razão humana, o homem, Surgiu então a teologia liberal, foi ganhando força. E a gente percebe o seguinte, que isso tem atingido a nossa sociedade. Então a nossa sociedade, ela não é teocêntrica, não é Deus o centro, ela é antropocêntrica, o homem é o centro. Então há um endeusamento do homem, o homem se tornou um Deus. O homem, ele tem todas as respostas que ele precisa para resolver os seus problemas. O homem tem uma força interior que ele precisa, tirar essa força interior que ele consegue resolver tudo. Por isso que há o termo morte de Deus. Lembra? As pessoas tiraram Deus da sua vida,
Por que a taxa de suicídios cresce absurdamente? Porque, né, as pessoas mataram Deus, eles tiraram Deus, a fé, a religião, né, o temor, a devoção. A Bíblia tem sido colocada de lado. E aí você vê famílias desestruturadas, casamentos desestruturados, relacionamentos familiares, pais, tios, avós desestruturados. E aí a gente vê a sociedade desestruturada. Lembra que a gente falou na aula passada que a família, ela é a célula máter da sociedade? O que quer dizer isso? A família é a célula mãe, é a base. A base de toda a sociedade, você pensar, é a família. Tudo que acontece na família reflete na sociedade. Então, tudo que acontece na família reflete também na igreja. Então, por que a sociedade está violenta? Porque as famílias são violentas. Por que a sociedade é corrupta? Porque as famílias estão corruptas. Por que a sociedade é descrente? Porque as famílias estão descrentes. Né? A gente não está fazendo mais culto nos lares. A gente não chama mais a nossa família para ler a Bíblia junto. A gente não ora antes da refeição mais. Percebe? Então isso vai refletir em toda a sociedade, no local de trabalho, nas escolas, nas universidades, nas igrejas. Então, quando fala-se de família, a gente fala de um tema que é extremamente importante. É algo que a gente precisa ter a nossa atenção dobrada. E hoje a gente vai falar sobre a administração financeira. A família precisa saber administrar os recursos que ela tem. Olha aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É o que diz exatamente a introdução da nossa aula de hoje. As pessoas pensam que por causa da queda, Deus amaldiçoou o trabalho. Deus não amaldiçoou o trabalho. Pelo contrário, Deus amaldiçoou a terra. O trabalho foi instituído por Deus antes da queda. Está aqui, capítulo 2 de Gênesis. Antes da queda, a queda está no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 2, Deus já está falando com o homem: homem, você vai cultivar e você vai guardar a terra. Ou seja, você vai trabalhar. Só que o trabalho era igual ao trabalho hoje? Não, era um trabalho o quê? Prazeroso, leve, tranquilo. E hoje, como é que é o trabalho? Pesado, a gente sofre, tem pressão, tem que bater meta. Então perceba, o trabalho é algo que Deus já havia instituído e é uma bênção para o ser humano. Então as pessoas pensam que, por causa da queda, houve ali a maldição, e aí a maldição, como recebeu, foi trabalhar. Não, o homem já tinha que trabalhar antes da queda, ok? Só que depois da queda, da entrada do pecado no mundo, o trabalho se tornou o quê? Pesado, penoso, sofrido. É isso que a gente vai falar. Então nós, enquanto família, precisamos trabalhar. E o recurso que entra para a família precisa ser feito com inteligência, pensando em toda a família. É o que está dizendo a introdução, tá bom? Está dizendo aqui na parte finalzinha, lá na página 32, da introdução, tá? Diz assim, veremos nesta lição que esse pensamento não coaduna com o ensino geral das Escrituras e, portanto, entenderemos qual é o verdadeiro sentido do trabalho para nós conforme a Bíblia. É claro, confesso com toda a humildade, não pretendo apresentar aqui nesta lição a palavra final sobre este assunto, mas espero que ela possa ser uma bênção para você no sentido de impulsioná-lo a mergulhar ainda mais neste tema e trazer esclarecimentos dentro do assunto, tá bom? Depois você ler aí a sua introdução, ele vai explicar direitinho aí a questão do trabalho, ok? Vamos lá. O que é o trabalho? Os irmãos estão aí? Está no primeiro parágrafo do tópico 1. O que é o trabalho? Lá na página 32. O que é o trabalho? Diz assim: do ponto de vista social, o trabalho pode ser considerado como uma importante forma de inclusão social. É um assunto abrangente e que abarca vários aspectos. Existem várias formas de trabalho. Olha só, o trabalho industrial,
comercial, na economia, o trabalho infantil, trabalhos acadêmicos e também trabalho escravo, entre outros. Algumas definições são fundamentais para se discutir a temática do trabalho. Vamos lá. Comecemos por conceituar o que é emprego, geralmente confundido com trabalho. Emprego é um cargo ou uma função exercida em uma empresa ou instituição que gera remuneração financeira para o empregado. É um conceito mais recente que o de trabalho, que vem desde séculos atrás. Os gregos já falavam em trabalho, mas sem dúvida alguma que a ideia de trabalho já remonta ao primeiro homem criado por Deus, como veremos adiante. Já o conceito de emprego está ligado à Revolução Industrial, por volta do século XVIII, se propagando junto com o capitalismo. Uma interessantíssima distinção entre emprego e trabalho é feita pelo filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Então, olha só, quando a gente fala de trabalho, muita gente confunde com emprego, né? Qual é o seu trabalho? Ah, o meu emprego é tal. Emprego fala de remuneração financeira, ok? Trabalho já se fala de algo que dá sentido para a sua vida, algo que te dá prazer. É o que Mário Sérgio Cortella vai falar aqui. Quem pode ler a fala de Mário Sérgio Cortella? Começa aqui no finalzinho da fala. Quem pode ler? Emprego é a fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Olha só, então segura um pouquinho, marca aí. Emprego é o quê? Fonte de... E trabalho é fonte de vida. Então, todos nós precisamos ter um trabalho, ok? Talvez hoje você não tenha um emprego, que é uma fonte de renda, mas o trabalho é fonte de vida. Você tem que ter um trabalho. Continua, por favor. Meu trabalho, minha obra. A sua briga de obra é coisa de essa. De onde vem a poesia, que é o que você elabora. Eu gosto dessa ideia, tanto que não há estresse no meu trabalho, só cansaço. Cansaço resulta de um esforço intenso, estresse resulta de um esforço para o qual você não vê sentido. Cansaço se cura descansando. Estresse só se cura se houver mudança de rota. Olha que interessante, né? Então, emprego gera estresse, né? E o estresse é do Edson, né? É quando você gera um esforço que você não vê sentido. E aí, para resolver o problema, você vai ter que mudar de rota. Se o seu emprego está gerando estresse, se você não tratar, você vai adoecer. Agora, trabalho não. Trabalho é algo que a gente, né, elabora, todavia a gente sente cansaço, né? Sim, por exemplo, eu tenho um trabalho na igreja, eu vou me sentir cansada, sim ou não? É cansativo. Só que o cansaço você resolve como? Descansando. Só você descansar que vai resolver o problema. O emprego não, o emprego gera estresse, e o estresse, para você resolver, você tem que mudar de rota, né? Ou você ressignifica para você continuar naquele emprego, ou você sai daquele emprego, senão você vai ficar doente, tá bom? Agora vamos falar sobre o trabalho segundo a Bíblia? Vamos lá. Em Gênesis 39:11, lemos que José, um certo dia, veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. A palavra serviço que aparece neste texto significa, segundo o teólogo Strong, ocupação, trabalho, negócio, propriedade. Trabalho, algo feito, obra, serviço, uso. O trabalho pode ser definido como uma atividade ou ocupação que requer esforço e disciplina mental, corporal e espiritual. O trabalho atende a um fim, ele tem um propósito. É dele que extraímos nossa subsistência e, em alguns casos, existe o trabalho que não é remunerado financeiramente, como, por exemplo, da dona de casa que trabalha dia a dia em seu próprio lar. Esse tipo de trabalho não é menos digno ou de forma alguma inferior. Aliás, ele é tão honrado e elevado como do metalúrgico, do taxista, do empresário, etc. Devendo, por isso, ser respeitado por toda a família cristã. Então, olha só, o trabalho é algo que vai requerer de nós um esforço, né? Mesmo que é fonte
de vida, você vai ter que ter o esforço mental, corporal, espiritual, emocional, né? E todo trabalho é digno. Então, por exemplo, a dona de casa ela não recebe remuneração financeira, mas o trabalho dela é tão digno quanto o marido que trabalha para trazer a renda para dentro de casa. Então, todo trabalho precisa ser o quê? Valorizado, ok? Olha só, está aqui o terceiro parágrafo, o próximo, né? O trabalho é uma atividade regular, contínua, que atua no sentido de prover manutenção e produtividade. Na sociedade, colabora para a ordem e decência entre as pessoas. É um direito do cidadão, como está previsto na legislação brasileira. Então, todo ser humano, todo cidadão, né, brasileiro, ele tem direito ao trabalho. Agora, isso acontece com todo mundo? Infelizmente não, né? A gente está vendo aí que existe uma alta taxa de quê? Desempregados na nossa sociedade. Infelizmente. Vamos ver aqui, ó. É interessante, o último parágrafo, tá? Observar o exemplo do apóstolo Paulo, que tendo o direito de receber a ajuda das igrejas para sua subsistência, optou por abrir mão desse direito e trabalhar com as próprias mãos, a fim de se manter, como lemos em suas próprias palavras dirigidas aos anciãos de Éfeso em Atos 20:34. Ele fala sobre este fato também aos crentes de Corinto. Hoje, nos nossos dias, presenciamos o contrário. Se não houver remuneração financeira, muita gente não quer fazer a obra de Deus, né? Então as pessoas, elas veem muitas vezes a obra de Deus como uma fonte de renda. E a gente está vendo aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele abriu mão de ser sustentado pela igreja. Perceba que naquele tempo era um tempo de intensa perseguição à igreja, né? Os membros das igrejas cristãs estavam perdendo empregos, né? Perdendo bens, porque eles não negavam Jesus como Senhor. Então havia uma perseguição do Império Romano. Paulo tinha consciência disso, então ele trabalhou o quê? Com as suas próprias mãos. O que Paulo fazia? Qual era o trabalho de Paulo? Ele era curtidor, né? Ele fazia cortina, fazia tendas, ele trabalhava com as mãos. Todo bom judeu, isso aqui é bom, né? Isso aqui é cultura judaica. Todo bom judeu ensinava o seu filho a fazer um trabalho manual. Jesus era carpinteiro. Paulo aprendeu o ofício certamente do pai dele, trabalhar com tendas, né? Porque para um judeu, um homem que não trabalhasse, ele era um homem que não era digno, né? Dignidade estava relacionada ao trabalho. Então todo pai ensinava seu filho uma profissão manual mesmo, né? Então eles estudavam, Paulo era muito estudado, mas ele tinha uma outra opção, que era fazer tendas. Paulo sabia da dificuldade que a igreja tinha naquela época de se sustentar, né? Então ele abriu mão. Agora, claro, a igreja de Filipos, né, enviou para ele uma oferta missionária, para ele se sustentar, para fazer a obra. E ele foi muito grato. Se você ler o capítulo 4 da carta de Filipenses, no final, ele está ali agradecendo pela ajuda que eles enviaram para ele. Mas nem todo mundo podia fazer isso, porque era um tempo difícil, né? Ser cristão naquela época era muito difícil. Agora, isso a gente precisa entender. Ele era digno do salário, sim ou não? Ele era digno. Mas ele abriu mão porque ele não queria ser pesado. Ele sabia que naquela época tinha uma grande dificuldade dos irmãos poder ofertar e dizimar. Era uma perseguição terrível, estavam perdendo seus bens, né? E hoje, infelizmente, muitos líderes, né, ou pessoas que têm ali um chamado, que têm uma oportunidade de fazer a obra de Deus, não fazem porque não vai ter o quê? Uma renda, né? São poucos que fazem por amor, voluntariamente. A grande maioria só vai fazer se tiver, né, uma renda em troca, tá bom? Até agora tá dando para entender, né? Então o trabalho é fonte de vida, por vezes tem remuneração, né, como emprego, por vezes ele é voluntário, mas todo trabalho é digno e o homem precisa trabalhar, a mulher também, né? Nós, por vezes, nosso trabalho é ser dona de casa. Muitas mulheres também são profissionais, né? Tem uma Jussiara aqui, né? Excelente profissional, a irmã Leia também, né? Melanie, né?
mulheres que trabalham fora, isso é maravilhoso. Então todo trabalho é digno, e Deus que instituiu o trabalho. Trabalho não é uma maldição, trabalho é uma bênção. Amém? Vamos lá. Número 2 aí, Deus aprecia o trabalho. Não dá pra gente ler tudo, tá, irmãos? Porque é muito conteúdo, nosso tempo não vai permitir, tá bom? Vamos lá, os irmãos vão dar uma lida e vão entender perfeitamente. Então, Deus aprecia o trabalho. Podemos depreender das várias referências feitas ao trabalho na Bíblia que Deus o aprecia. Como dito anteriormente, a criação do homem aparece ligada diretamente ao trabalho. O próprio Deus trabalha incessantemente. O Senhor Jesus também trabalhava incansavelmente, como vemos em várias referências do Novo Testamento, como por exemplo em João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É claro que quando Jesus diz essas palavras, ele as pronuncia no contexto da cura de um paralítico, que nos faz entender que esse trabalhar a qual ele se refere é o trabalhar pelo reino de Deus e não o trabalho secular. Mas de fato, o trabalho que é feito na obra de Deus é realmente trabalho que requer esforços, não apenas espirituais, mas também físicos e psicológicos. Não há como negar que o nosso Mestre Supremo nos deixou seu próprio exemplo de trabalho incansável pelo reino de Deus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Deus, ele trabalha, né? Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje, ok? Jesus deu, né, exemplos diversas vezes ele trabalhando. Só que o trabalho de Jesus não era o trabalho secular, né? O trabalho de Jesus era o trabalho o quê? Pelo reino de Deus. Ele era carpinteiro, mas ele se dedicou, né, integralmente ao trabalho pela obra de Deus, que também é um trabalho, ok? Vamos mudar de página? Então Deus aprecia o trabalho, ok? Está aqui nessa parte final dizendo o seguinte: o trabalho de carpinteiro é um trabalho pesado. Porque o carpinteiro na época de Jesus, ele não trabalhava apenas com madeira, mas também com pedra. E aí a gente dá para entender por que Jesus conseguiu levar a transversal da cruz, né, sobre os seus ombros, um bom trajeto. Porque por ele ser carpinteiro, por ele trabalhar com madeira e com pedra, ele era um homem de força. Então ele aguentou por causa disso, porque o físico dele foi preparado para isso. Eu tá dizendo aqui no finalzinho, tá bom? Quando você ler, você vai entender. Então Jesus, ele foi um homem trabalhador em todos os sentidos, amém? Deus aprecia o trabalho. Para a gente lembrar, o trabalho foi instituído por Deus antes da queda do homem. Deus criou o jardim, Deus falou como? Você vai cultivar e você vai guardar o jardim. Percebe, quando Deus manda guardar o jardim, Deus está mandando ele guardar tudo que estava no jardim, inclusive quem? Quem estava lá no jardim que Adão tinha que guardar? Eva. A Eva. Quando Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo, ele se refere que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Deus responsabilizou, não foi a Eva, foi o Adão. Por quê? Porque o homem ele é responsável pela sua família. Então nós, enquanto cidadãos, nós trabalhamos muitas vezes secularmente, e o homem tem um trabalho enquanto líder da sua família. É cuidar de quem? Da sua família, né? O homem que é o protetor. Então Deus fala para Adão: você vai guardar, cultivar, né? Você vai trabalhar na terra, você vai trabalhar no jardim, né? E você vai guardar o jardim. Então o homem precisa guardar a sua família, não é sua casa, a estrutura, né? Tem homens, pais de famílias, que a casa deles é bem segura, né? Então distraído, não tem que dar cerveja e conversar com ela. Bateu um alto papo com ela, né? Convenceu ela e estava distraído. Cadê o Adão que deixou a Eva sozinha? Percebe? Não pode. Então, o que a gente tem que entender? Guardar o jardim não era só a estrutura física em si, lá as árvores, os animais, não. Guardar o jardim era também guardar a Eva, porque a Eva estava no jardim. Então o homem, como responsável
responsável, líder da sua família, da sua casa, ele não tem que apenas colocar alarme no portão, videocâmera. Se puder, faça, para proteger a sua casa. Mas também os membros da sua casa, né? Tem homens, por exemplo, que o carro deles é blindado, mas a esposa não está blindada. Os filhos não estão blindados. Aí qualquer conversinha leva a esposa. Qualquer conversinha leva os filhos, né? Porque muitas vezes o pai, né, por ele trabalhar e trazer a renda, ele dá presente. Mas mais do que presente, nossos filhos precisam de presença. A mulher precisa de presença mais do que presente, né? Então, infelizmente, muitos não estão guardando a sua casa. Guarda só a estrutura física, mas não os membros daquela família, que é o mais importante do que a estrutura física. Muito mais importante, tá bom? Tá dando para entender até aqui? Vamos continuar? Então vamos lá, número 3. Deus escolhe trabalhadores para a sua obra. Esse ponto aqui é muito importante. Deus, ele não chama pessoas desocupadas. A gente vai ver exemplo aqui de pessoas, por exemplo, tem aqui falando de Rebeca. Rebeca, mesmo sendo bela, o texto bíblico diz que ela era uma mulher bela, mas ela tinha disposição para trabalhar. Então, quando ela foi ali, né, pelo servo de Damasceno e Eliezer, quando ela foi ali, né, pediu a ela que servisse água aos camelos, ela tinha o quê? Disposição. E o cântaro de água era pesado, o camelo bebe muita água, então ela trabalhou, ela era mulher de braço mesmo, ok? Então tem um exemplo aqui de Rebeca. Rebeca, ela era uma trabalhadora, né? Depois você vai ler. Tem um exemplo aqui de Gideão. O que Gideão estava fazendo quando o anjo apareceu a Gideão? Gideão estava à toa? Não, estava fazendo o quê? Malhando trigo aonde? No lagar. Aonde se trabalha com as uvas. Ele estava ali para proteger o trigo dos inimigos, porque os inimigos vinham e roubavam tudo, comia tudo, destruía tudo. Então ele vendo uma crise que o povo dele estava vivendo, a família dele estava vivendo, ele era um filho, ele não era o pai da família, né? Ele vendo aquela situação, ele foi o quê? Trabalhar, foi fazer alguma coisa. Tem outro exemplo aqui, a Ruth. Quando a Ruth tem um encontro com o Boaz, a Ruth estava fazendo o quê? Estava à toa? O que a Ruth estava fazendo? Trabalhando, colhendo espigas, porque ela e a sogra não tinha trabalho. Né? Como é que eu vou matar a fome da minha sogra? Né? Como é que a gente vai sustentar? Eu vou lá para o meio do campo e o que sobrar lá eu vou pegar. Foi lá que ela encontrou o varão dela. Olha que benção! Eita Deus! É isso aí. Jesus chamou homens à toa? Não. Boa parte dos discípulos tinha qual profissão? Pescar. Olha que coisa linda. Né? Não era a profissão mais chique da época, mas era uma profissão que tinha tudo a ver com o chamado deles. Vocês não vão ser mais pescador de peixe, vão ser pescador de quê? De homens, né? Ser pescador ensinava eles a ter o quê? Paciência, saber o tempo certo, né? Ser pescador ensina você a ser o quê? Determinado, destemido, né? Um bom horário para pescar é à noite, o mar está tudo escuro, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, então tem que ser uma pessoa destemida, né? Tem que ser uma pessoa determinada, esperar o peixe, né? Morder a isca. Para você ser pescador, ele tem que ter estratégia para pegar o peixe. Percebe que tem tudo a ver com o chamado do discípulo de Jesus? Jesus não chamou homens à toa. Eram boa parte o quê? Pescadores, né? Mateus era o quê? Coletor, estava trabalhando. Ah, mas você é um ladrão do povo? Você está cobrando imposto do seu próprio povo? Você é um traidor da nação? Mas ele estava trabalhando, né? Ele estava se dedicando a alguma coisa. Então Jesus, ele não vai chamar pessoas desocupadas, né? Ele vai chamar pessoas que estavam sempre trabalhando. Deus sempre vai chamar pessoas que estão trabalhando de alguma forma, amém? Porque a obra de Deus é trabalho. Às vezes você se cansa mais trabalhando pela obra do que trabalhando de forma secular. Você pode ter convicção. Tem muitas pessoas, eu quero viver da obra. Ele não tem noção do que está falando. Ele não tem noção, né? Porque viver pela obra é viver pela fé. Então tem vezes que tem vezes que não tem, né? Não é que vai voltar
faltar, mas nem sempre vai sobrar. Deus vai te dar o pão de cada dia mesmo, o maná do dia. Glória a Deus por isso, ok? Então o trabalho na obra de Deus é um trabalho que vai requerer de você esforço espiritual, mental, físico, psicológico. Bem, perceba, você trabalhando na obra, você vai lutar pela causa de Deus. Quem odeia Deus? Quem odeia Deus? Quem é o inimigo número 1 de Deus? Ele vai tornar-se o seu inimigo agora. Ele vai odiar você, porque você vai se dedicar ao trabalho de Deus. Você vai vestir a camisa. Eu vou lutar pela causa de Deus. O diabo não vai te deixar em paz até você desistir. E quando você desistir, ele vai para cima de você para acabar com você. Essa é a estratégia do nosso inimigo. Então, trabalhar para a obra de Deus é tão cansativo quanto trabalhar secularmente. Vai requerer muito esforço de nós. Todavia, a recompensa é muito maior. Bem? É isso que a gente tem que ter entendimento, tá bom? Então, vamos para o tópico 2, lá na página 36. Por que trabalhamos? Por que a gente tem que trabalhar? Vamos lá. Deus também é trabalhador, sim ou não? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando por nós, amém? Glória a Deus. O trabalho foi criado por Ele e tem seus propósitos. Aliás, não há nada que Deus tenha criado sem um objetivo. Para responder à pergunta por que trabalhamos, vamos considerar algumas verdades. Então vamos lá. Primeiro, trabalhamos para sustentar a nossa família e nos sentimos o quê? Realizar. Então, primeiro, você trabalha para sustentar a sua família. Estamos falando sobre família cristã, né? A família dentro da ótica bíblica. Então, primeiro, você trabalha para a sua família e para você se sentir realizado. Quantos de nós que antes, por exemplo, da gente casar, a gente tinha uma certa situação financeira, né? Casou, né? Constituiu família, foi trabalhando e foi conquistando bens. Isso não é bom? Você se sente realizado. Poxa, hoje eu tenho uma casa. Poxa, hoje eu tenho os meus móveis, né? Hoje eu já tenho um meio de transporte. Então, assim, são conquistas que vai realizando o ser humano. Isso traz para nós o quê? Dignidade e sentido para a nossa vida. Então, a gente trabalha para sustentar a nossa família. Vamos lá, diz assim, ó. Esse é um dos objetivos principais do trabalho em nossas vidas. Eu que lembro no verso 2 do Salmo 128. 128. Do trabalho de tuas mãos comerás. Fala do bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu e você. Do trabalho das... É o Salmo da família, tá? Salmo 127, 128 é o Salmo da família. Há uma possibilidade que tenha sido escrito por Salomão. Há uma possibilidade, tá bom? E tenha sido um salmo feito um salmo só. Mas a gente não pode afirmar. 127 e 128. Mas são os salmos da família. Então, o homem que teme a Deus, ele é feliz e ele vai comer do trabalho das suas mãos. Esta verdade encerra para nós uma grande responsabilidade. Sabermos que temos uma família que depende do nosso trabalho. A sua família depende do seu trabalho. Por isso, devemos nos sentir alegres e honrados por sermos úteis a outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? A nossa família. Então você, enquanto trabalhador que sustenta a sua família, você tem que se sentir feliz, alegre, né? Honrado, que você está sustentando a sua família. Olha que coisa boa. Deus poderia nos dar tudo o que precisamos, sem que nós mesmos precisássemos prestar um só dia de trabalho em toda a nossa vida. Mas Ele nos concede comer do trabalho das nossas mãos, pois Ele sabe que necessitamos nos sentir realizados por fazer algo, por idealizar um projeto e levá-lo a acontecer. Olha que maravilha. Então Deus podia me dar tudo sem eu ter que fazer nada, sim ou não? Tem todo o poder. Deus podia dar tudo para os membros da igreja, para os cristãos, sem eles fazer nada. Só que Deus nos projetou na nossa essência de uma forma que Ele sabe que o trabalho vai nos realizar. Quando a gente cria um projeto, faz esse projeto acontecer, isso traz satisfação para nós, seres humanos. Então Deus não cria nada à toa, tudo tem um objetivo, ok? O finalzinho diz assim.
assim, finalzinho. É, portanto, gratificante saber que através do nosso trabalho podemos realizar coisas importantes. É Deus que nos concede isso. Glória seja dada a Deus. Pastor, dê uma sacolinha ali atrás, tem mais uma apostila. Pega ali, faz um favor. Não, aí na secretaria mesmo. Uma sacola branca com algumas cores azul. Olha aí. O irmão Leonardo. Tá, só para o senhor acompanhar. É família, pastor, por favor. Vamos lá, tópico 3. Deu para entender até aqui? Vamos continuar? Vamos falar sobre o cristão do trabalho? No novo comentário bíblico, lemos a respeito de o trabalho ser ou não uma maldição sobre a humanidade. Olha o que diz. Qual foi a maldição que Deus pôs na criação? Um dos mais resistentes mitos da cultura ocidental é que Deus impôs o trabalho como uma punição ao pecado de Adão e Eva. Por causa disso, algumas pessoas veem o trabalho como uma coisa ruim. A Bíblia não sustenta essa ideia. Olha só. Deus é um quê? Trabalhador. O fato de que Deus trabalha nos mostra que tal atividade não é ruim, pois todos nós sabemos que o Senhor não faz o mal. Pelo contrário, o trabalho é um contínuo exercício divino. Deus criou as pessoas à sua imagem para que elas pudessem ser colaboradoras. Ele lhes deu a habilidade e a autoridade para administrar o quê? A sua criação. Ok? Todo o trabalho em si que a gente vê aí na nossa sociedade é para administrar a criação, né? Existem as pessoas que cuidam dos animais, existem as pessoas que cuidam da terra, existem as pessoas que cuidam das cidades onde a gente mora, percebe? Tudo está envolvido para que a gente possa colaborar com a criação de Deus, trabalhar para manter a criação de Deus em existência. Agora, infelizmente, né, a gente vê aí muitas indústrias, muitas empresas que não são voltadas para o ambiental, na verdade, tem destruído o meio ambiente. Todavia, a intenção de Deus é o quê? Que nós sejamos colaboradores para a sua criação. Deus estabeleceu o trabalho antes da queda. Deu para entender isso? Você precisa sair da aula hoje entendendo isso. O trabalho não foi estabelecido depois da queda. O trabalho foi estabelecido antes da queda. A queda fala do pecado de Adão e Eva, tá bom? Antes, lá, Gênesis 1 e 2, você vê Deus registrando a criação do mundo. Esses capítulos nos mostram que ele colocou o homem no jardim para cultivá-lo e mantê-lo, ou guardá-lo. Gênesis 2,15. Essa tarefa foi dada ao homem antes de o pecado entrar no mundo e antes de Deus proferir a maldição sobre a terra. Gênesis 3. Obviamente, o trabalho não pode ser o resultado da queda, considerando que Adão e Eva já tinham esse encargo antes dela. Ok? Então, antes da queda, Adão e Eva já tinham que trabalhar, principalmente o Adão. Mas após a queda, a terra que foi amaldiçoada. Então, Adão vai trabalhar na terra, cultivar a terra, guardar a terra. Só que ele vai fazer isso com trabalho, um esforço maior. Por quê? Porque a terra não seria mais fértil como era antes. Porque a temperatura do ambiente não iria colaborar como lá no Éden. O Éden funcionava tudo certinho. Depois da queda, houve um desequilíbrio no meio ambiente mesmo, um desequilíbrio na criação. Ok? Porque o pecado é isso, ele destrói tudo mesmo. Então houve um desequilíbrio na terra, houve um desequilíbrio no meio ambiente, e aí o trabalho seria o quê? Pesado, né? Você vai comer o suor do teu rosto, né? Espinhos vão crescer, vai ter ervas daninhas na terra. Por quê? Houve um desequilíbrio em toda a criação por causa do pecado. Olha o quanto que o pecado é destrutivo. Só vai piorando, é isso mesmo. Só vai piorando, só vai destruindo mais, né? É verdade, isso mesmo. Então Deus recomendou o trabalho mesmo depois da queda. Se o trabalho em si fosse ruim, o Senhor nunca encorajaria as pessoas a fazê-lo. Mas Ele nos encarrega de trabalhar.
Por exemplo, ele disse a Noé e aos filhos deixa a mesma coisa que disse a Adão e Eva, que teriam domínio sobre a terra. No Novo Testamento, os cristãos são ordenados a fazer o quê? Trabalhar também. Então, se fosse uma coisa ruim, Deus não iria orientar a gente a trabalhar. Se ele está falando para fazer, é porque na verdade é algo bom. O trabalho ele traz responsabilidade para as pessoas, né? Sim, você tem que ser responsável, você tem que trabalhar, né? Os pais já podem botar os filhos para trabalhar em casa, né? Sim, tem que botar responsabilidades, né? Já pode guardar os brinquedos, não é? Já pode cuidar da roupinha íntima dele, né? As crianças já podem ter esse cuidado. Então, os pais precisam colocar também trabalho nos filhos desde muito cedo. Claro, não trabalho pesado porque ainda são crianças, mas trabalho é responsabilidade. Na verdade, isso é bom para eles, isso não é ruim, tá bom? 6 anos de idade, eu torrava café. Isso mesmo. O trabalho não foi amaldiçoado na queda. Marca isso aí, ó. Não foi amaldiçoado. Uma leitura cuidadosa de Gênesis 3 nos mostra que a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva, e não do trabalho. Então a terra foi amaldiçoada. O texto é claro, maldita é o quê? A terra. Olha só, como que a má interpretação bíblica leva pessoas a ter um entendimento equivocado. Maldita é a terra por causa de ti, marca isso. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, todo o cosmos, o mundo foi desequilibrado por causa do pecado que entrou no mundo, tá bom? Depois aqui tem, no finalzinho, 3 maneiras como a maldição da terra afetou o trabalho, né? Que fala que agora a atividade do trabalho seria algo sacrificante, que é o número 1. O número 2 fala de espinhos e ervas daninhas, né? Que iriam dificultar os indivíduos que lavrassem as terras. E o número 3 fala que as pessoas iriam ter que suar para conseguir finalizar suas tarefas, né? E hoje não é diferente. A pessoa está lá no campo trabalhando, às vezes o sol está forte demais, ou às vezes está chovendo demais, né? Às vezes vem as ervas daninhas que tem que dar uma capinada, é assim mesmo. Então houve um desequilíbrio por causa do pecado. Vamos lá para o tópico 4, administração financeira na família. Tá dando para entender até agora? Alguém quer comentar algo? Esse rótulo, né? Então, muitos conquistas já foram assim, ganhadas. Tanto, entendeu? Existência, né? Vamos falar na área das artes. Sim. Uma vez uma pessoa com violão passando, muitas vezes era visto como uma pessoa, né? Que não tinha nada que fazer, tocava violão. A mudança faz tudo é reconhecido, também pode ser um músico, né? Pode ser profissional da área. Então, por exemplo, no caso de Davi, ele era um pastor de ovelha, era ovelha. Mas quando ele foi na presença do rei, ele não foi mostrar lá o seu trabalho do pastoreio. Ele tinha uma outra, né? Uma habilidade, tocar perante o rei. No reinado é uma questão que é onde a pessoa apresenta muitas coisas para o rei, né? Porque o rei era o soberano. Sim. Aí então o Davi trouxe algo diferente, né? Que era algo divino. Então, você tem uns preconceitos, né? Sim, infelizmente, né? Então, e até hoje tem muitas coisas aí que ele vencer ainda, né? Sim. E é o que a gente está falando, né? Todo trabalho ele é digno, né? Se é um trabalho honesto, ele é digno, né? E na verdade ele faz bem para o ser humano. É algo que o ser humano precisa, né? Mesmo 100 reais que o presidente da República tem lá, que eu fiz vários contratos. Mesmo 100 reais que uma pessoa trabalha simples também. É verdade. Mesmo 100 reais, é o mesmo papel, né? Só que o presidente ganha umas notas maiores, assim, maior quantidade que o outro, né? Vale ressaltar também que essas faculdades que o homem adquire,
facilidade para administrar a igreja. Sim, Quando ele aplica isso na obra, muitas vezes a obra ela fica frutífera. Sim, por exemplo, quem é formado em serviço social, né? Ele já é uma pessoa que ele já tem uma aptidão para trabalhar com a caridade da igreja. Eu tive um pastor que ele trabalhou na área de recrutamento, né? E ele tinha essa facilidade de abordar várias questões de pessoas na igreja, e a igreja dele cresceu por essa facilidade que ele tinha de se comunicar com a ovelha. Legal. Entendeu? Legal. Então isso é muito útil para a obra de Deus. É verdade. Por isso que o trabalho ele é abençoado. É verdade. Por exemplo, um líder que tem formação psicológica, né? Muitos líderes aí a gente tem percebido voltados para a área terapêutica, psicanálise, né? Por quê? Porque precisa, né? É lidando com a mente humana. Então, realmente. Só para complementar aqui, vale ressaltar também que esse profissional ele não pode também usar isso para materializar a igreja. Infelizmente é o que nós mais vemos, né? Ele materializa a igreja e o espiritual da igreja, que é o necessário, ele cai, perece, né? E infelizmente é o que nós mais vemos no dia de hoje. Sim. Materializar o seu sentido só da ciência em si, do conhecimento,